Boa noite. Feliz sábado a todos. Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos nós essa noite, amém? Eu vendo esse vídeo, eu penso, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Que nada mais traduz. Isso é o Evangelho de Cristo. Transformação. Quando a pessoa conhece a verdade, quando ela se depara com quem é Cristo Jesus, o que ela mais quer é ser parecido com Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. E como nós somos abençoados. Temos nosso carro para ir à igreja, ninguém precisa acordar às 6 da manhã, ninguém precisa ir numa estrada de terra, com as vacas, né, medo. E quantas vezes nós deixamos de ir à igreja? Ela tinha toda a desculpa, né? Toda. Mas não. Isso é o Evangelho. O Evangelho da transformação. O Evangelho, quando nós conhecemos a Cristo Jesus, nós somos transformados e somos transformados à sua imagem, à sua semelhança. É um desses tópicos que eu gostaria de falar nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus capítulo 18. Agora que nós abrimos as nossas Bíblias, vamos fazer mais uma oração a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós aqui abrimos a Tua Palavra. Nós queremos que a Tua Palavra tenha poder. Senhor Deus, a nossa oração nessa noite, que o Seu Santo Espírito venha, assim como o Seu Santo Espírito inspirou as pessoas a escreverem a Tua Palavra. Nessa noite nos ilumina a entender a Tua Palavra, Pai. Acima de tudo, que o Teu poder e a Tua graça nos dê forças para viver a Tua Palavra. Que as pessoas, ao enxergarem a nossa pessoa, ao se depararem conosco, que elas não enxerguem mais a nós, mas sim a Cristo Jesus. Que o Teu Evangelho, que a Tua Palavra, nessa noite seja conhecida. E que nossa vida seja transformada, a Tua imagem, a Tua semelhança nessa noite. Nós oramos assim pelo Teu no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O livro de Mateus capítulo 18, esse capítulo é um capítulo fantástico. Se você pudesse ler depois na sua casa, você ia gostar muito. Mas eu gostaria de ler do versículo 23 ao versículo 35. Esses versículos nos contam uma parábola muito conhecida. Algumas Bíblias têm o título A Parábola do Credor Incompassivo. Mas antes de nós lermos esses versículos, o contexto dessa passagem é muito interessante. No começo do capítulo, os discípulos perguntam a Jesus quem é o maior do reino dos céus. Jesus então pega uma criança e diz que o maior no reino dos céus é aquele que se tornar como uma criança. Então ele começa a falar sobre o perdão, sobre os escândalos. No versículo 15, Jesus começa a falar sobre o perdão, que ele diz que é necessário que... Vamos ler o versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. E ali diz que se o irmão não ouvir, leve outra pessoa. Se não, leve a igreja. Esse capítulo, o contexto desse capítulo é sobre perdão. É sobre perdão entre você e o próximo. E então, antes de entrar na parábola, do versículo 23 em diante, Pedro tem uma grande ideia quando Jesus está falando sobre perdão. E Pedro então olha para Jesus e fala: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Agora, 7 vezes. E a gente pensa, nossa, tão pouco, né? Mas no contexto de Pedro, 7 vezes era muita coisa. 7 vezes era um número muito grande. Nós vamos entender o porquê. Os rabinos naquela época ensinavam que você deveria perdoar o seu irmão somente 3 vezes. Era o máximo que você poderia perdoar o seu irmão. Nós vamos ler aqui sobre 2 rabinos bem conhecidos da época de Jesus, que diziam que você só poderia perdoar o seu irmão por 3 vezes. José ben Hanina, ele dizia, tinha uma frase dele, e a frase diz o seguinte: ele dizia sempre: aquele que roga a seu vizinho que o perdoe, não deve fazê-lo mais de 3 vezes. Então, se você errou com o seu vizinho, peça perdão por ele
para ele 3 vezes somente, porque você só deve perdoar alguém por 3 vezes. Outro rabino, José ben Yehudá, ele dizia o seguinte: se alguém cometer uma ofensa uma vez, perdoa-no. Se cometer uma ofensa pela segunda vez, perdoa-no. Se cometer uma ofensa pela terceira vez, perdoa-no. Se a cometer pela quarta vez, não o perdoa. 3 vezes tudo bem, mas a quarta vez, não. No contexto de Pedro, as pessoas diziam, os rabinos, os mestres em teologia diziam: olha, 3 vezes é o máximo, mais de 3 não. Uma pessoa que erra com você, você pode perdoar 1, 2, 3, a quarta não. Por quê? Eles tinham uma compreensão errada do livro de Amós. No livro de Amós, no capítulo 1 e capítulo 2, nos diz que Deus começa a dar algumas advertências, algumas cidades, alguns países em volta de Israel. Então Deus diz assim: por 3 vezes a transgressão desse país eu irei perdoar, mas a quarta vez não. Moabe, os amonitas, os moabitas, os que estão ali ao redor de Israel. Então eles pegaram esse texto bíblico de Amós e pensaram: olha, se Deus perdoa somente 3 vezes, quem somos nós como humanos? Nós não podemos perdoar mais do que Deus, então somente 3 vezes. Uma compreensão completamente errada do texto bíblico, é claro, mas eles ensinavam isso. Então quando Pedro de repente chega a Jesus e fala: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Para pensar, na cabeça de Pedro, 7 vezes? Muito, olha só, mais que o dobro. Ele dobra o número 3, que era o comum da época, e acrescenta mais um. Então imagine que Pedro não estava numa certa humildade falando isso. Jesus 7 vezes. Ele estava batendo no peito e dizendo: Jesus, 7 vezes, né? Eu estou correto em afirmar que são 7 vezes. Então Jesus conta a parábola do credor incompassivo. Agora vamos ler a parábola. A parábola é muito conhecida, eu sei. Todos nós conhecemos, já ouvimos por várias e várias vezes. Nós vamos ler mais uma vez. Diz assim, então o contexto é essa afirmação de Pedro, essa pergunta, mas com um certo tipo de arrogância, 7 vezes. Versículo 22, vamos começar do 22. Jesus lhe respondeu: não, Pedro, não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com seus servos. Começando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinham, para que a dívida fosse paga. 10 mil talentos, sua família toda seria vendida para que a dívida fosse paga. Então, versículo 26, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Percebe que é a mesma frase que ele usou para com o rei. Mesma frase. Não tira e não acrescenta. Mesma frase. E tudo lhe pagarei. Versículo 30. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que sucedera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei toda a tua dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, irado, o seu senhor entregou aos verdugos, algumas traduções dizem aos torturadores, até que lhe pagasse toda a sua dívida. Versículo 35 e último. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Primeira, nós vamos ver 2 partes dessa parábola. Primeiro de tudo, nós temos que entender o contexto, o valor monetário.
vocês perceberam que um devia 10 mil talentos, outro devia 100 denários. Então nós temos que entender primeiro quanto vale um talento, quanto vale 100 denários, qual é o preço dessa dívida. 10 mil talentos, tenho isso na cabeça. Roma, na época de Jesus, era o império que dominava o mundo. Por ano eles conseguiam cobrar impostos, que eles arrecadavam de impostos em um ano, eram 9 mil talentos. 9 mil talentos. O Império Romano arrecadava do mundo inteiro em um ano 9 mil talentos, por volta de 9 mil talentos. Esse servo devia 10 mil talentos. Bom, Idumeia, Judéia e Samaria somavam 600 talentos de impostos. O ingresso total de uma província rica como a Galiléia só chegava a 300 talentos por ano. 300 talentos. Esse homem devia 10 mil talentos. O talento poderia ser um talento de ouro, um talento de prata ou um talento de cobre. Mais ou menos equivalia a 52 pounds, 52 libras, um talento. Mas, para nós compararmos esses 10 mil talentos com 100 denários, nós precisamos entender que 10 mil talentos cada talento equivale a 6 mil denários. Um talento equivale a 6 mil denários. Denário equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Uma pessoa que trabalhava para algum senhor, algum fazendeiro, ele trabalhava um período inteiro e ele recebia um denário. Um denário. E esse homem devia 100 denários para o seu companheiro, o seu compatriota. 100 denários. Agora, se você fizer uma conta rápida na sua cabeça, um mês tem quantos dias? 20. 30 dias, né? 31, às vezes 30. 30 dias, vamos colocar como 30. 3 meses, 90 dias. Em 3 meses e 10 dias, uma pessoa conseguiria juntar quanto? 100 denários. 100 denários. Agora, se nós colocarmos esse valor de 10 mil talentos em dias, quantos anos, quantos dias, quantos meses, alguém que tem a ideia de quanto tempo uma pessoa poderia pagar uma dívida de 10 mil talentos? Alguém tem? 60 bilhões de dias? Não, milhões. Oi? 10 anos? Se fosse 10 anos. Não, 60 mil, 180 anos. 60 milhões de dias ou 165 mil anos. 165 mil anos. Agora, se você parar para pensar, quanto é que uma pessoa pode viver? Vamos colocar lá no máximo 100 anos. Vamos colocar 100 anos. Uma pessoa consegue viver 100 anos. Minha avó já tem 88, então vou colocar 120, eu quero que ela viva mais. Sabe? Então 100 anos, vamos colocar 100 anos. Uma vida trabalhando para pagar uma dívida de 10 mil talentos. 100 anos de vida, a pessoa consegue pagar? Agora vamos supor então que, vamos aplicar o que esse senhor fez iria fazer com esse homem e sua família. Ele iria pegar a sua mulher, os seus filhos, iriam fazer com que eles fossem vendidos para trabalharem para ele e pagar o quê? A dívida. Vamos supor que esse homem tenha sua mulher, ele, mulher, 2 pessoas. E mais 5 filhos. 7 pessoas. 7 pessoas trabalhando para pagar essa dívida de 10 mil talentos. Eles poderiam pagar? Não, eles não poderiam pagar. Então, o primeiro ponto dessa parábola, o que nós devemos a Deus, nós nunca vamos pagar a Ele. O que nós devemos a Deus, o preço do nosso pecado, o que nós fazemos contra Deus, o que nós devemos a Deus, nós nunca pagaremos a Ele. É uma dívida que não adianta nós passarmos nossa vida inteira, não adianta nós colocarmos a nossa família inteira para pagar a nossa dívida. Nós nunca pagaríamos essa dívida a Deus. A dívida que as pessoas têm para conosco, que Jesus compara, é que a dívida que as pessoas têm para conosco, os erros que as pessoas cometem para conosco, é algo pagável. O que equivale a dizer o quê? Que o que as pessoas fazem de errado conosco, nós temos a obrigação de perdoar. Esse é o ponto dessa parábola. Perdão. Por quê? Porque quando você entende o que foi perdoado, quando você entende essa graça de Jesus, quando você entende o Evangelho de Cristo, você anda horas e horas para ir à igreja. Você para de beber, você se transforma. Quando você entendeu
perdão que Cristo oferece a você, quando você entendeu o perdão que Ele oferece a mim, a todos nós, a sua graça, o seu poder, o que foi a cruz, quando nós entendermos isso, nossa vida vai mudar. As pessoas que erraram conosco, nós iremos perdoar. Porque nós entendemos que o sangue de Cristo é muito valioso para que nossas brigas mesquinhas, orgulho, mentiras, fofocas, nos separem desse grande Deus. O preço: 160 mil anos de trabalho. Por 3 meses e 10 dias. Jesus faz esse exagero exatamente para que nós pudéssemos entender. E os discípulos entenderam. A dívida que nós temos para com Deus é muito grande. Mas a dívida que nossos irmãos têm para conosco é tão pequena. É tão pequena. Outra lição dessa parábola é, claro, sobre a misericórdia de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que usam de misericórdia com as pessoas, porque Deus assim usará de misericórdia para com eles. Bem-aventurados aqueles que perdoam, porque eles serão perdoados. Essa é a essência da misericórdia, perdão. Na oração modelo, Pai Nosso, nós temos também esse mesmo tipo de perdão, de condição. Parábola, na Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 nos diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tiago, capítulo 2, versículo 3 diz: o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usaram de misericórdia. Há uma condição para você receber o seu perdão. Primeiro você tem que aceitar. Mas a aceitação do perdão de Cristo envolve conhecer a Cristo Jesus. E quando você o conhece, é impossível você não perdoar as pessoas. Porque você entendeu o preço da cruz. Você entendeu o que foi a cruz de Cristo. O perdão humano e o divino devem andar de mãos dadas. Um preço muito grande. Um preço muito alto. Mas o que me chama a atenção nessa parábola é todo o contexto do capítulo 18 de Mateus. Ele é muito fechado, ele tem muito a ver, cada pedaço um com o outro. No versículo 30, se você ler o versículo 30 comigo, diz assim: ele, porém, o homem que estava cobrando 100 denários, disse: ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que saudasse a dívida. Ele não quis. Qual foi o contexto dessa parábola que nós começamos falando? Sobre a arrogância de Pedro, né? 7 vezes vou perdoar o meu irmão. Jesus falou: não, 70 vezes 7. E aí Jesus: Pedro, se precisar mais vezes ainda, continue, porque o preço que Cristo pagou por você, que eu vou pagar por você, é muito grande. E qual é o contexto antes de Pedro falar desses 7 vezes? Devo perdoar 7 vezes. Qual é o contexto anterior a isso? O contexto anterior a isso é a pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior entre o reino dos céus? Daqueles que estão salvos, quem é o maior? Essa é a grande pergunta. Esse é o começo desse capítulo. No versículo 3, Jesus responde: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. A grande questão é conversão. Conversão. Não entrarão pessoas não convertidas. Eu sou convencido da verdade, eu creio na igreja adventista, eu creio no sábado, eu creio no santuário. O texto bíblico não fala pessoas convencidas entrarão no reino dos céus. Pessoas que sabem da verdade. Não. O texto bíblico é claro em dizer que as pessoas convertidas entrarão no reino dos céus. E pessoas convertidas perdoam seus semelhantes. Não guardam mágoa. Agora, se você não se tornar como uma criança, a gente tem que entender também sobre crianças. O que crianças fazem? Ou pelo menos as crianças da época de Jesus. Uma criança, hoje em dia, ela ainda tem o poder de se maravilhar
com as coisas simples, não é verdade? Elas se contentam com um pouco. Elas se maravilham com um pouco. Minha irmã e o Johnny uma vez foram para o Brasil e estava morando com a minha outra irmã, que também está no Brasil agora. E ele chegou lá e ela morava num prédio e bem pequeno, lá em São Paulo, Guarulhos, e tinham algumas crianças brincando de pipa, né? Só que elas não tinham dinheiro para comprar pipa. Elas estavam brincando, sabe pipa? Soltar pipa, né? Todo mundo já... eles não tinham dinheiro para comprar pipa, eles brincavam com sacolas. E o Johnny, meu pai, olhou assim, nossa, eles não têm nada para brincar, eles estão brincando com sacolas. E a gente olhou para elas e estavam umas 4 ou 5 crianças brincando com as sacolas, tentando fazer com que elas voassem. E a gente olhou para elas, mas olha só a felicidade delas. Elas estavam felizes e contentes. Não tinha uma pipa, elas tinham sacolas furadas. Estavam lá se divertindo. A criança tem o poder de se maravilhar com tão pouco. A criança tem o poder de perdoar rapidamente. Quantas vezes nós, eu não sou pai, né? Mas os pais erram com as crianças e as crianças simplesmente em questões de minutos, segundos, tá tudo bem. Ela não liga, ela simplesmente perdoou. Tenho duas. Meu irmão Guilherme, meu pai veio para cá e ele não tinha, ele e a Viviane, a mulher do meu pai, não tem ainda documentos, né? E faz um mês o Guilherme conseguiu, meu irmão. E ele não tem noção do que é o green card. Ele não tem noção nenhuma. Quando ele estava no processo de conseguir, a gente achou que ele ia conseguir daqui a um ano mais ou menos. Quando ele conseguiu, a primeira coisa que ele falou, quando deu certo, quando o advogado disse deu certo, ele disse, eu vou para o casamento do meu irmão então. E eu vou poder ir para a Austrália fazer pesquisa com cangurus. E a gente olhou assim, você não tem noção do que é o green card, né? Eu falei, não, mas eu vou poder ir para o casamento do meu irmão. Que sou eu, né? E aí eu fiquei pensando, como assim ele não tem noção do que ele está ganhando, o que significa ter o green card. Mas ele está feliz, porque ele vai poder fazer o quê? Pesquisas com cangurus que ele tanto quer, e vai poder ir para o meu casamento. Sabe, criança tem esse poder de ser inocente, de ser simples, de não ter orgulho, de não querer. E é assim que nós devemos ser. Tem mais uma da minha sobrinha. Minha sobrinha tem 3 anos, 2 anos e meio. E ela, no começo da semana passada, na segunda-feira, ela machucou o joelho. E aí minha irmã falava com ela, você fez dodói? E ela, fiz dodói, mamãe, fiz dodói. E ela pegou, então vamos orar. E ela orava, Senhor Jesus, me cura. E eu orava, cura. Chegou sexta-feira, ela não estava mais com machucado. E aí no começo do culto, sem ninguém falar nada, ela não está habituada, né, tem o culto e os pedidos, ela levantou a mãozinha e a minha irmã falou, fala filha, quero agradecer a Jesus que me curou. Não tenho mais dodói. E minha irmã começou a chorar, né, toda boba, né, feliz e tal. Sabe, criança é assim, né? Ela é simples, ela é humilde, ela reconhece, ela agradece, ela pede, mas ela agradece. Mas tem 3 coisas de uma criança a mais que nós precisamos entender. Humildade. Percebe que a criança é humilde, ela não quer ter roupas de marca, ela não quer ter um bom trabalho. A criança sempre é humilde, ela está contente com tudo. Ela é humilde, ela não se coloca à frente das outras crianças, ela se mistura com qualquer tipo de criança. Ela é humilde. Essa é uma característica que nós, cristãos, deveríamos ter. Humildade. Outra característica de uma criança, dependência. Ela depende do pai. E ela está tranquila porque depende do pai. Você não vê uma criança de 2 anos pensando, preocupada no canto, e você pergunta, o que foi que você está preocupado? Eu não sei se o papai vai trazer pão hoje. Não vê isso. Eu não sei se o papai conseguiu trabalhar hoje e se ele vai trazer o leite. A criança não fica preocupada. Ela depende do pai. E está feliz porque depende do pai. A criança é humilde para com as outras crianças. A criança depende do pai. E não fica preocupada. Mas ela está feliz porque depende. E sabe que o seu pai irá prover. E a criança, nessa mesma linha de raciocínio, ela confia. Ela depende dele e sabe que ele vai prover. Essas 3 características precisam estar em nós. Porque isso é conversão.
Qual é o maior no reino dos céus? Aquele que é como uma criança. Como é uma criança? Humilde, dependente e confiante. Humildade para com as pessoas ao nosso redor. E dependência e confiança para com Deus. Humildade suficiente para pedir o perdão e para dar o perdão para aqueles que erraram conosco. Quantas pessoas não recebem o perdão de Deus? Mesmo clamando a Deus e pedindo perdão dos seus pecados, nós achamos que quando falamos, Deus perdoa. Não é tão assim. Se você não quis perdoar o seu irmão de coração, porque a parábola nos diz, 35, assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. De coração, porque muitas vezes nós falamos, tá, tudo bem, eu te perdoo. Mas no seu coração você tem uma raiva, uma ira, uma vontade de se vingar, ou um desprezo. Por isso que Jesus é tão... Ele vai ao fundo. Não é simplesmente dizer, eu te perdoo, e está com o coração com raiva, cheio de ódio. Se de coração você não perdoar o seu próximo, Deus não pode te perdoar. E não somente não pode, Ele não vai. Porque a dívida que nós temos para com Deus é muito maior do que as pessoas têm para conosco. Talvez seja esse o grande motivo que nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia, não tem o poder que deveria ter. Tanta briguinha, tanta mesquinhez, que nos atrapalha do foco, que é Cristo Jesus. Tanta rivalidade, tanta... Eu falo a igreja como um todo, toda a igreja que eu tenho passado, eu tenho visto. Briguinhas bobas. Nosso foco é Cristo Jesus. Nosso foco é conversão. Nosso foco é perdão. Que as pessoas possam ver em nós o perdão que há em Cristo Jesus. Que a nossa vida reflita esse perdão. Gostaria de terminar com uma história talvez que todos vocês já ouviram falar. A história que o pastor Martin Feeling conta de uma mulher chamada Adele Sepur, Ruanda. Na década de 90, em Ruanda, houve aquele genocídio bem conhecido, em 94, muito conhecido. Talvez você já tenha ouvido falar da história em si, da história do pastor Martin Feeling. Ele conta que ele conheceu essa mulher, Adele Sepur, e nesse genocídio de Ruanda, onde muitas pessoas morreram, mais de 1 milhão de pessoas morreram naquele país, haviam dois grupos separados, um chamado Hutu e outro Tutsi. E o Hutu era o grupo que governava e de repente os Tutsis, uma minoria só que estava armada, tomou o governo e começou a perseguir os Hutus. E haviam clãs, pessoas, famílias separadas por essas duas, Hutus e Tutsis. Então começou a haver um genocídio, as pessoas começaram a matar umas às outras com armas, facas, machadinhas, com tudo que poderia matar uma outra pessoa. E ele conta que ele conheceu essa mulher, e ela conta a sua história. Ela diz que certa vez ela estava na sua aldeia, e na sua aldeia, ela é adventista do sétimo dia, casada com um pastor, e ela, na aldeia onde ela mora, tinha uma igreja católica. E elas viram que alguns homens estavam indo em direção à sua aldeia para matar a todos os Hutus. E os Tutsis vinham com armas, machadinhas, e vinham rapidamente para matar a todos. Então eles decidiram entrar dentro da igreja católica e se esconder. Algumas pessoas que não se esconderam foram mortas rapidamente. Mas, com o passar do tempo, eles perceberam que as pessoas estavam nessa igreja católica. Então eles entraram e aí começou a matança. Ela disse que estava abraçada com o seu marido, pastor adventista, e de repente viu uma machadinha na cabeça dele, e sangue em seu rosto, seu corpo. E o mesmo homem, ela disse que era um jovem, o mesmo jovem que fez isso, deu uma machadinha na cabeça dela, no crânio dela, no pulso dela e no ombro. E ali 46 pessoas foram mortas. E eles foram embora. Ela caiu e miraculosamente ela não morreu. Ela disse que passou 3 dias em desmaios, e ela voltava e ficava bem e desmaiava. E quando algumas pessoas entraram na vila para resgatar talvez algumas pessoas que estivessem ainda vivas, encontraram ela. E então ela foi levada ao hospital. Passou 3 anos no hospital, em recuperação. 3 anos, mas não morreu. E ela dizia então para o pastor Mark Feeling: pastor, eu precisava tomar uma decisão na minha vida. Ou eu vivi em ódio, eu vivi em rancor com as pessoas, com aquele jovem especificamente que matou o meu marido, que tentou me matar,
ou eu me tornaria um instrumento de Deus para salvar essas pessoas, que é a vontade de Deus, e eu também sei que seria a vontade do meu marido se estivesse vivo. Ou eu morria de ódio e consumia a minha vida inteira e perderia o céu, perderia até a possibilidade de ver o meu marido, porque eu teria ódio daquelas pessoas. Ou eu me tornaria um instrumento de Deus para salvar aqueles que fizeram isso. E ela diz, então, perto da minha aldeia, quando eu voltei a morar, existia uma prisão, um presídio. E muitos daqueles que foram, após aquela rebelião, foram presos, estavam ali. Eu decidi, então, começar a ir naquela prisão. E eu me tornei ministra deles. Eu dava estudo bíblico para eles. Um certo dia, um jovem olhou para mim, você me reconhece? Ela, não reconheço. E ele começou a chorar em prantos. Aí caiu no chão e beijou os pés dela em choro e dizia, você poderia me perdoar? Você poderia me perdoar pelo que eu fiz? E ela, claro que eu te perdoo, mas o que você fez? Então disse, fui eu. Fui eu que matei o seu marido. E fui eu que tentei matá-lo. O que você faria? O que você faria? Ela então disse, eu te perdoo. E começou a estudar a Bíblia com ele, especificamente com ele, 6 meses. E houve um grande batismo naquela prisão. E ele foi batizado. Se converteu em um adventista do 7º dia. Aí você pensa, que bonita a história, mas a história não termina por aí. Ele tinha perdido seus familiares nessa guerra civil. Ele não tinha casa, ele não tinha para onde ir. Ela não somente perdoou, não somente deu estudo bíblico para ele, mas quando ele saiu da prisão, ela adotou o menino. Adotou o assassino do seu filho. Do seu marido, desculpa. Talvez nós nunca fomos cristãos. Vivemos num país tranquilo, nossa zona de conforto, e com coisas pequenas brigamos. Com coisas mesquinhas dividimos a igreja de Cristo. Talvez nós nunca fomos cristãos, porque nós nunca entendemos o preço da cruz. Talvez nós nunca entendemos o sangue de Cristo. Talvez nós nunca entendemos que 10 mil talentos é algo que nós nunca poderemos pagar. Se pudéssemos entender o que é a graça de Cristo, talvez não somente essa igreja, mas todas as igrejas adventistas do mundo estariam cheias. Se pudéssemos viver a graça de Cristo, não somente pregar sobre ela, mas se vivêssemos essa graça, esse amor, esse perdão, talvez nós nunca fomos cristãos. Vivemos na nossa zona de conforto. E Deus está preparando um povo. É o povo adventista. Não, Deus está preparando um povo dentro do povo adventista. Deus está separando o joio do trigo dentro da igreja adventista. Deus está, a sacudidura está acontecendo. Deus está separando um povo. E esse povo reflete o seu caráter. Esse povo reflete o seu perdão. Esse povo entende o que é a cruz de Cristo. Mas não somente entende, mas vive. Prega com sua vida. Que Deus nos transforme, nos converta em crianças do reino dos céus. Humildes, dependentes e confiantes. Mas que acima de tudo, a própria vida reflete o perdão, o caráter de Cristo. Que Deus nos converta a cada dia mais. Que Deus nos santifique. Que Ele nos prepare para a grande volta de Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Então, nosso Deus, nosso Pai, talvez o Senhor sabe, Pai, talvez nós nunca fomos cristãos. Eu e todos aqui que estamos. Talvez nunca vivemos o cristianismo como deveríamos viver.
Salvação é de graça, Pai, nós sabemos. Mas ser discípulo Teu custa caro. Custa o preço da nossa crucifixão com Cristo Jesus. Pai, o Senhor Jesus nunca nos enganou. Ele sempre foi claro e nos disse que aquele que quer ser discípulo dele deve tomar a sua cruz. Pai, que cada um aqui tome a sua cruz e siga Cristo. Pai, que o perdão não seja da boca para fora, mas que as pessoas, ao olhar para nós, ao olharem para nós, enxerguem o perdão, enxerguem a graça, enxerguem o valor de Cristo na cruz. Que a nossa vida seja o maior sermão que as pessoas podem ouvir. Ó Deus, nos converta. Nos transforme a Tua imagem, a Tua semelhança. Pai, que cada um aqui entenda o que foi a cruz de Cristo, o que foi esse grande perdão, o que é a Tua graça. Que acima de tudo, possamos nós ir atrás das pessoas que nos machucaram e oferecer o Teu perdão, oferecer reconciliação, porque essa é a Tua igreja. O Senhor Deus está separando um povo santo, separado por Ti, para a última mensagem em esse mundo. Pessoas que refletem o Teu caráter, pessoas que refletem o Teu perdão, pessoas que Te amam do fundo do coração e com toda a força. Que cada um aqui esteja nesse grupo seleto. Que cada um aqui viva de acordo com a Tua Bíblia, com a Tua mensagem, Pai. Que o Teu amor, a Tua graça nos constrange. Conceda-nos Teu Santo Espírito, Pai, na plenitude. É o que precisamos, é o que ansiamos. E que vejamos a Cristo Jesus voltar. Em nossos dias, Pai, por favor. Esse é o nosso desejo. É isso que aquece o nosso coração. É por isso que estamos aqui. É por isso que essa igreja existe, Pai. Para proclamar a Tua volta. Que vivamos a nossa missão, Pai. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai.